Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. E eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Não há satisfação nem riqueza terrenal se tu negas ao Senhor. Essa vida só é um sonho terrenal quando andamos em seu amor. 30 peças de prata deram por Jesus. 30 peças de prata por quem era a luz. Eu também tenho culpa de sua morte cruel. Sempre rogo, ó Deus, me perdoe por ser tão infiel. Uma cruz pesada levou meu Redentor pra salvar o homem vil. Quando eu desprezava o incomparável amor, sua cruz assim me uniu. 30 peças de prata deram por Jesus. 30 peças de prata por quem era a luz. Eu também tenho culpa de sua morte cruel. Sempre
posso ouvir a sua voz me convidando a ser mais fiel. Posso ouvir do seu Espírito ser fiel até a morte. Judas não conseguiu, muitos também não têm conseguido. Judas, por 30 peças de prata, traiu a Jesus, porque, na verdade, a fidelidade não estava dentro dele. Mas é um fato, meu amigo ouvinte, que não só Judas, mas muitos, nos dias em que estamos vivendo, também têm traído Jesus. Talvez não por 30 peças de prata. Alguns o têm traído, alguns o têm negado por muito mais, outros por muito menos. Judas não está sozinho neste negócio da traição. Ele não foi o único. Diga-se de passagem que aquele cantor de rock and roll, conhecido no mundo inteiro, Elvis Presley, nasceu em um lar cristão, foi apresentado em um altar cristão, aprendeu os princípios sagrados de Deus e recebeu um dom, porque Paulo escreveu aos Romanos 11 que a vocação e os dons são dados sem arrependimento. E Elvis Presley recebeu um dom maravilhoso para cantar feito anjos, porque a Bíblia nos mostra que os anjos cantam para Deus. E quando um homem recebe um dom especial para cantar, seria para cantar como anjos, cantar para Deus, não cantar como demônios, cantar para o diabo. Elvis Presley recebeu o seu dom espiritual, assim como também esse personagem que vendeu Jesus por 30 moedas de prata, também vendeu o seu dom. Ele tinha dom, Judas tinha dom. Leia a Bíblia no livro de São João, capítulo 6, e você vai encontrar que Judas, quando os discípulos saíram de 2 a 2, enviados pelo Mestre, Judas estava junto. A Bíblia diz que eles voltaram alegres, haviam tido um bom momento no campo de missões, haviam orado, os enfermos tinham sido curados, eles haviam pregado, e com certeza a unção estava acompanhando-os. Ele teve um dom, ele estava entre os demais, voltaram alegres. Porém, Jesus disse: não fiquem alegres só porque vocês têm um dom de pregar, de curar. Agora digo eu, um dom de cantar, e assim sucessivamente. Não fique tão feliz por isso. Alegrai-vos primeiramente pelo vosso nome, está escrito no livro da vida do Cordeiro. Judas teve um dom, mas não valorizou o seu dom. Vendeu o seu dom. Vendeu a experiência que Deus o havia dado com a luz, porque a Bíblia diz que aqueles que uma vez foram iluminados por esta luz, a palavra da verdade, quando eles recaem, eles vendem aquele dom, dificilmente eles voltarão a ser iluminados outra vez para arrependimento que produz salvação. Nós vemos que a Bíblia diz que Judas até se arrependeu, é o que diz a Bíblia. Ele se arrependeu vendo que Cristo havia sido condenado. Ele veio diante dos anciãos, veio diante dos príncipes dos sacerdotes e disse: pequei, traindo sangue inocente. A Bíblia diz que ele, arrependido, lançou aquelas moedas no templo, arrependido. Porém, não foi iluminado para a sua redenção. Não teve como ele alcançar o seu perdão, porque foi grande o preço da traição. Foi muito maior do que as 30 moedas que ele havia recebido e que até deu para poder comprar um campo.
quem sabe um terreno, não sei exatamente o tamanho, mas deu para ele comprar um bem, adquirir um bem material. Porém, foi tão alto, pesou tanto a traição, que Judas por ela perdeu a sua salvação. Por que digo que Judas perdeu a sua salvação? Porque Jesus chamou ele de filho da perdição, ou seja, ele está perdido. Foi as palavras de Jesus, por causa da sua traição. E quantos estão hoje, meus amigos ouvintes, assinando a sua condenação? Porque, tal como Judas, estão também vendendo a sua salvação. Como Balaão, todos se lembram, conhecem a história, temos ouvido por este programa. Balaão era um profeta de Moabe que também se vendeu. E quantos estão se vendendo? E como é fácil para os homens se venderem. E como é fácil para os pregadores se venderem. E como é fácil para os chamados modernos cristãos se venderem por alguma coisa. E como é fácil os nossos políticos se venderem. Vender os seus ideais, negarem os seus princípios, venderem a sua tradição, sacrificarem, crucificarem os seus projetos, suas boas intenções. Esta é a era de Judas? Não, é a era dos Judas, digo, daqueles que se vendem. Talvez se vendem por menos de 30 moedas e alguns se vendem por mais. Alguns são mais caros do que os outros. O preço da sua traição. Certo é que tudo é traição e que isto pesa na balança de Deus. O profeta Isaías disse que ninguém pode fazer negócio algum, sendo que Deus não possa ver. Jeremias também disse que não tem nada oculto aos olhos de Deus. Ou seja, todas as traições com que os homens têm traído, negado a sua fé na palavra, negado a sua fé em Cristo, isso está diante dos olhos de Deus. Como Elvis Presley foi pesado na balança de Deus, traindo o Cristo, traindo o dom espiritual que Deus lhe deu, não por 30 moedas, mas por uma frota de Cadillacs, não por 30 moedas, mas por alguns milhões e milhões de dólares. Ele deu o seu dom, o dom que Deus lhe deu para louvá-lo, o dom que Deus lhe deu para servi-lo. Ele então agora foi usá-lo para o pecado, foi usá-lo para os deleites carnais, ou seja, ele se vendeu. Mas, assim como Judas, na hora da sua morte, arrependeu-se, porém não houve aceitação, Elvis Presley, na hora de sua morte, disse: eu daria todos os meus Cadillacs, eu disporia de cada centavo que eu adquiri, conquistando os palcos do mundo, conquistando a juventude, levando os jovens a se drogarem, levando as moças a se entregarem. Eu daria cada centavo que o mundo me deu. Eu daria toda a minha fama, dinheiro, popularidade, bens, para na hora da minha morte alcançar pelo menos 5 minutos de paz. Era o que Judas desejou quando viu o Filho de Deus sendo crucificado. Mas Judas foi chamado de o filho da perdição, mesmo se arrependendo, porque vendeu, traiu o mestre. Assim também Elvis Presley vendeu, traiu o mestre. E assim muitos outros também, talvez em escala menor, também têm traído, têm vendido o mestre. Muitos o têm traído por fama, muitos o têm vendido por dinheiro, outros o têm vendido por popularidade, fama, o têm vendido por prazeres carnais. Quantos têm negado a fé cristã, negado a palavra, negado o Cristo que morreu, foi sacrificado por nós, simplesmente para ser bem aceito no mundo, simplesmente para ser amado no mundo, coisa que Jesus não foi. Jesus disse: o mundo me aborrece, o mundo não me ama. Ele disse: porque não amam a palavra, não amam a verdade. Quantos para serem amados pelo mundo, benquisto pela sociedade, quantos para estarem nas primeiras páginas das revistas, quantos para alcançarem o Ibope, os jornais, as redes sociais, tem que se vender, tem que comprometer a Bíblia, a velha Bíblia antiquada de Deus,
O velho evangelho pregado por Paulo, por Pedro, pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos têm traído o Filho de Deus, muitos o têm vendido. Muitas vezes, meus caros ouvintes, nós encontramos ministros, bons pregadores, bons homens de Deus, que reclamam ser servos de Jesus Cristo, tão cheios de retóricas, doutorados, tão cheios de teologia, são bons homens. Sim, isto é incontestável. Judas era um bom homem, Elvis Presley era um excelente rapaz. Quantos diziam como ele era bom, que trágico fim ele teve. No sepultamento de Judas, quem sabe quantos e quantos irmãos cristãos foram ao seu culto fúnebre e disseram quão bom ele era, quão bom rapaz, quão caridoso, quanto ele ajudou os pobres, o quanto ele pregou o evangelho, mas falhou no momento crucial, como a humanidade tem falhado neste momento crucial, tão próximo à volta, o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, tão próximo à vinda do Rei para arrebatar um povo dessa terra. Muitos têm falhado no momento decisivo, como Judas falhou no momento decisivo. Há falhas que, dependendo do momento da caminhada, quando elas são manifestadas, meu amigo ouvinte, se torna imperdoável. O desastre está garantido, a sentença está assinada, decretada. Judas falhou no momento que não deveria ter falhado, quem sabe, pensando, claro, na salvação daquele. Quantos compareceram em seu funeral e disseram: que bom homem, que bom pregador, que bom tesoureiro foi o nosso amigo Judas, que apóstolo exemplar. Porém, ele vendeu a Jesus. Ele traiu a Jesus. Não importa quão boa seja a igreja, quão bom seja o pregador, não importa quão polida seja as suas palavras, quanta filosofia ele traga para a igreja, não importa, meu caro ouvinte, quanta ciência, quanta sublimidade de palavras nos disse o apóstolo São Paulo que aquele homem, aquela igreja venha ter. Não importa. Todavia, se ele trai a palavra, se ele nega a Jesus, ele está vendendo o Filho de Deus, ele está envergonhando da mensagem da cruz. E fazendo isso, ele assina a sua própria sentença. Quantos ministros, quantos pregadores, quantos líderes reclamam ser servos de Cristo, como Judas era um servo de Cristo. Estava entre os discípulos. Era um discípulo, a Bíblia diz que era discípulos. Os 70 que foram embora em São João 6, eles eram discípulos. E eram discípulos pregadores. E eram discípulos dotados de dons espirituais. Eu não estou dizendo que os meus ouvintes cristãos que professam fé numa religião não são discípulos, são todos discípulos, reivindicam estar andando atrás do Mestre, e muitos são dotados de dons espirituais. Mas vamos nos examinar, meus caros ouvintes, protestantes, católicos, não importa qual é a tua fé, a tua crença nesse momento, vamos olhar para nós mesmos e vamos ver se não somos discípulos como Judas, ou discípulos como os 70 que negaram a sua fé, que em dado momento traíram, abandonaram a fé, a crença na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos mantêm o nome de Jesus, mas têm negado a fé verdadeira, a revelação verdadeira, o comprometimento verdadeiro que era necessário para agradar a Deus? Meu amigo ouvinte, quantos reivindicam ser servos, discípulos, e são, mas eu não sei se de primeira, segunda ou de terceira categoria, porque há 3 classes de discípulos, há 3 classes de seguidores, há 3 classes de crentes. Há crentes que são verdadeiros, são comprometidos, há discípulos que são doados, que são entregues. Eles não importam se terão que morrer, dependurado numa cruz como São Pedro, decapitado como Paulo, apedrejado como Estevão. Eles não se importam se terão que morrer, devorado por leões como nas arenas em Roma. Eles não importam se terão que ser queimados como John Hus, Joana Dark. São genuínos filhos de Deus.
Eles não importam se terão que ficar sem vestes, sem comida, sem privilégios da sociedade e da religião. Eles não se importam. Eles são genuínos, eles são como São Pedro. Mas me importa agradar a Deus do que propriamente aos homens. Ó, meu caro ouvinte, há 3 categorias de discípulos. Onde você se encontra? 3 categorias de seguidores. 3 categorias de crentes genuínos que dão a vida, que renuncia à sua própria vida, que renuncia aos seus próprios prazeres, que tomam a sua cruz, renuncia ao mundo, ao pecado, à incredulidade, tomam a sua cruz, abraçam a sua mensagem, assumem o seu compromisso, e eles vão após a palavra, eles vão seguindo o Mestre. Meu amigo ouvinte, onde nós estaríamos dentro destas 3 categorias? Há muitos que reivindicam serem servos, discípulos de Jesus, e eu digo que eles são discípulos de Jesus. Porém, há discípulos que negam e que vendem por 30 moedas de prata. Há discípulos que abandonam, viram as costas quando a prova vem, quando o incompreensível chega, quando o tempo está nublado, obscuro, eles viram as costas, não conseguem perseverar até o fim. Os genuínos dizem tal como Pedro disse: para que iremos nós, mestre? Sendo que somente tu tens palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? Este é o verdadeiro, ele vai até o fim. Mas há um que é manufaturado, é fabricado, faz de conta, vive de aparência, não tem uma experiência real, genuína. Em algum ponto da caminhada mostrará as suas cores, abandonará a palavra em detrimento às lutas, às provas, às incompreensões vindas da política e das outras demais religiões que não pensam como a Bíblia. Pedro foi até o fim, Paulo foi até o fim, e a Bíblia diz mais: aquele que perseverar até o fim será salvo. E a Bíblia diz mais, Paulo escreveu aos Hebreus 10:37, se o crente recuar, se o verdadeiro Filho de Deus recuar, a Bíblia diz que a alma de Deus não terá prazer nele, o reino de Deus não terá prazer nele. Quantos e quantos se reivindicam serem servos, discípulos, porém é o que eu digo: que tipo de discípulo é você? Será que você é aquele que, quando a palavra é plenamente identificada, será que você é um daqueles que, quando a palavra ela é pregada, ela é confirmada de Gênesis até Apocalipse, como a unidade, ou seja, a crença em um Deus, ela é confirmada de Gênesis até Apocalipse? Oh, meu amigo, será que você é um daqueles discípulos que, quando a palavra é confirmada, que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo, esse é o nome de redenção, é o nome de salvação, é o nome de perdão dos pecados? Será que você é um daqueles discípulos que, quando a palavra é identificada, confirmada com a mensagem da hora, como o pão vivo que desceu do céu para o momento, para o dia, será que você é como aqueles discípulos que, na verdade, vendem a sua popularidade, vendem para a sua denominação a sua alma, vendem para o pecado? Muitos estão vendendo o dom, a alma, para as drogas, para os vícios, para a prostituição. Mas não podemos ignorar, muitos estão vendendo a sua alma para a religião. São tão religiosos que matam pela religião, ferem pela religião, apedrejam pela religião. Como temos visto nas páginas dos jornais, aquele homem cristão ou aqueles 2 jovens cristãos que apedrejaram um homossexual por causa de sua religião. É pecado. Isso é profano também, é um espírito religioso naqueles homens carregando a Bíblia. O mundo está morrendo por causa da religião. Mostre-me o dia que Jesus apedrejou, queimou, matou, explodiu bomba para defender a sua fé, o seu reino. Muito pelo contrário, ele foi agredido, envergonhado, humilhado, como tem sido na nossa nação por causa do seu reino.
Eles vendem, há discípulos que vendem a sua alma para a denominação, tal como fez Judas, vendeu sua alma para os anciãos, para os principais do templo, para os sacerdotes, vendeu a sua alma para o diabo, 30 moedas de prata, traiu a Cristo, entregando-o aos fariseus e os saduceus com um beijo frio, com um abraço sem calor, sem vida. Há 3 classes de crentes, há 3 classes de discípulos. Em qual delas você vai se encontrar? Em Pedro, em Paulo, em Tiago, em Estevão, que foi até o final, dá no que der. Que venha lutas, que venha provas, que seja envergonhado, zombado e rejeitado o Evangelho. Porém, eles permaneceram até o fim. Estes eram os genuínos, os corajosos, os que tiveram uma experiência autêntica, real com Deus. Estes não eram só chamados, mas eram escolhidos desde antes da fundação do mundo. Em qual delas você se enquadrará? Havia também um certo Judas, muito bom, guardava sua religião tão bem, falava tão bem, era tão inteligente, mas ele não conseguiu prosseguir até o final da caminhada. Ele negou a sua fé. E quantos têm negado a fé cristã? Jesus Cristo, meu amigo ouvinte, é o autor do cristianismo. Jesus Cristo é o centro do cristianismo, é o foco do cristianismo. Nós deveríamos ver Cristo em todas as páginas da Bíblia Sagrada. Mas muitos têm negado esse Cristo. Alguns, como Judas, pelo dinheiro. Outros o têm negado como Barrabás, pelo pecado, a violência, a corrupção. Outros o têm negado como aquele ladrão, que pensamos ser o da esquerda, que na verdade ele queria apenas ver Jesus fazendo uma exibição pública, um espetáculo para o mundo. E quantos têm negado a verdadeira Bíblia, a verdadeira doutrina, levando o nosso Cristo a ser um exibicionista de palco. Eles pensam que Cristo é o espetáculo, Cristo é o show. Não, Cristo não é o show. Cristo se move em simplicidade, Deus se esconde em simplicidade. Havia alguns que negaram pelo dinheiro, como Judas. Outros negaram pela religião, como Anás e Caifás, que gritaram: crucificam. Rejeitaram ver em Jesus o Messias, como muitos hoje têm rejeitado ver em Jesus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o nome redentor de Deus. Muitos o têm negado. Muitos que se reivindicam ser servos de Jesus Cristo estão negando a plena verdade, estão negando a presença de Deus, Emanuel, Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco. Eles têm se vendido. Quantos dizem? Alguns já me disseram, eu próprio já ouvi. Quantos já disseram, isto é verdade, vai nesta força, pregador. E então perguntamos, é verdade? Sim, por que tu não abraças essa verdade? E muitos disseram, não posso, minha denominação, a religião, meu salário, minha posição, isto é negar a Cristo como Judas. Não posso, meu cargo na sociedade. Ora, isso é negar a Cristo. Você não pode vendê-lo, você não pode traí-lo. Mas importa, como nos diz o profeta William Branham, mais me importa comer 2 bolachas por dia, tomar um copo d'água por dia, não ter a luxúria deste mundo, como os discípulos de Cristo não tiveram, mas ficar com a verdade, do que ter todos os privilégios, como Anás e Caifás tinham os privilégios do cônsul romano, o apoio dos grandes, dos eminentes, e na verdade não tiveram o aval, o apoio de Deus. É melhor ter apoio de Deus do que apoio da denominação. Oh, meu amigo ouvinte, não negue a Cristo, não venda a Cristo por popularidade, que é a fama, pelo dinheiro, que é o salário que podem te dar, que é o conforto que podem te dar, que é a casa, o carro que podem te dar.
Estas coisas não podem te intimidar de ser a boca de Deus, de aceitar toda a palavra de Deus. Você não pode ser manufaturado como Judas, que vendeu por dinheiro. Não pode ser incrédulo como Anás e Caifás, que incitou um ódio ao povo, no povo, contra Jesus, e levou a religião daqueles dias rejeitarem o próprio Jesus. Em nome de Deus, eles levaram o povo a rejeitar a Deus. Como pode ser isso? O mundo carregando Bíblia, e em nome de Deus, eles estão achando brechas na palavra de Deus, procurando, interpretando e levando o povo a descrer no próprio Deus. Como pode ser isso? 3 classes de discípulos. Ali está Judas, muito bom, mas se vende. Ali está Anás e Caifás também, são muito bons, porém negam por causa da sua posição, seu status religioso. Ele tinha ali uma posição, ele era o bispo da região, ele negou por causa da sua posição, não queria perder posição. Quantos negam a palavra porque não querem perder posição? Ali estava, meu amigo ouvinte, aqueles 70 discípulos, porque não entenderam alguma coisa momentaneamente, se precipitaram e foram embora. Quantos rejeitam essa mensagem, desligam o rádio, vão embora, porque não entendem algo momentaneamente. Tenha paciência para ouvir Deus, porque Deus há muito tempo tem tido paciência com a tua alma. Deus te abençoou.